Olá, meus queridos alunos, bem-vindos para mais essa aula. Agora a nossa terceira aula sobre sistema digestório. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre questões relacionadas à saúde, que também são importantes, né? Porque a gente estuda para isso, a gente estuda para viver, não é mesmo, pessoal? E o que a gente vai ver nessa aula? Nós vamos falar um pouquinho sobre carências nutricionais, sobre a função dos nossos alimentos, distúrbios alimentares e doenças relacionadas ao sistema digestório. Então, se você está interessado em saber um pouco mais sobre essas questões relacionadas ao nosso sistema digestório e à nossa saúde, vem com a gente. Bom, pessoal, primeiro nós vamos falar sobre a desidratação. Desidratação é uma coisa muito séria. A falta de água traz riscos sérios à nossa saúde, pessoal. Então, o que é desidratação? A desidratação acontece quando nós perdemos mais fluidos do nosso corpo do que ingerimos. Então, a gente vai ficar num déficit hídrico, a gente fica devendo água para o nosso corpo. Isso pode acontecer de algumas formas diferentes. Então, por exemplo, quando a gente perde muitos eletrólitos, e principalmente o sódio, a gente diz que a desidratação ela é hipotônica ou hiponatrêmica, tá? Então significa que a gente está perdendo muitos sais, e por perder muitos sais a gente acaba perdendo muito líquido junto com eles. Outra coisa que pode acontecer é uma desidratação hipertônica ou hipernatrêmica, é quando a gente perde muita água mesmo, tá? Isso pode acontecer por várias questões, por exemplo, quando a gente tem uma diarreia, quando a gente tem vômitos, deixa de consumir água, ok? E a gente tem a desidratação isotônica ou isonatrêmica, que é quando a gente perde os dois. A gente perde água e a gente perde também eletrólitos. A gente considera a desidratação leve quando a gente perde até 2% dos fluidos totais do nosso corpo. Moderada é quando a gente perde a partir de 5% e grave quando a gente perde 10% dos fluidos corporais. Tá, mas o que pode causar, então, a desidratação? Muita coisa pode causar a desidratação, pessoal. Quando você faz exercício físico vigoroso e não se hidrata corretamente, você perde água, você perde sais com o suor, a exposição ao calor. Então, pelo suor, a gente começa a perder muita água e muitos sais. Quando você fica doente, por exemplo, com uma virose, você tem uma série de quadros de vômitos e diarreia, você também fica desidratado, porque ou a água que você ingeriu é jogada fora no vômito ou é jogada fora nas fezes. Quando você tem náuseas, porque você também pode vomitar, e às vezes na náusea a gente também transpira um pouco, tem aquele suor frio, né? Queimaduras ou infecções de pele, né? Quando a gente tem queimaduras graves na pele, ela fica minando a água, a gente também vai perdendo água por ali. Pessoas que sofrem de diabetes também têm perda excessiva de água, porque como tem muito açúcar no sangue, esse açúcar acaba sendo filtrado ali nos rins, e esse açúcar puxa a água com ele, essa água vai ser eliminada na urina. Então a pessoa que tem diabetes costuma urinar com muita frequência, e mesmo que tome bastante água, como ela urina com muita frequência, ela pode ter perda significativa de água. E também quando a gente tem febre, porque a febre também faz o nosso corpo suar muitas vezes, e com isso a gente perde água. Deve ter acontecido com vocês de estarem doentes com febre e acordarem com a cama encharcada de água no lençol, cobertor e tudo mais. Então, quando é que você tem que acender a luz de alerta, pessoal? Primeiro sinal clássico de desidratação: sede. Se você está com sede e está com a boca seca, é porque está faltando água no seu corpo. Diminuição e escurecimento da urina. Se a sua urina está ficando muito concentrada, é porque seu corpo está economizando água. Ou seja, como está faltando água no seu corpo, ele deixa de jogar água fora na urina, deixa de diluir a sua urina, e aí você começa a ficar com aquela urina escura e mal cheirosa. O ideal é que a cor da urina seja pelo menos um amarelo pálido, clarinho, assim. Começou a ficar mais forte do que isso, já é um sinal de desidratação. Aí tem vários sintomas: sonolência, fadiga, falta de concentração, dores de cabeça. Tudo isso é sinal de uma desidratação leve, mas você precisa tomar cuidado antes que essa desidratação se torne uma coisa mais severa, ok? E quando a desidratação se torna severa, perigosa, né?
a boca, além da boca sede, a seca é extrema. Tem algumas pessoas que, em casos de desidratação tão severa, que tomam, por exemplo, água salgada no mar, que não hidrata, acaba desidratando ainda mais. Irritabilidade, confusão mental, os olhos ficam fundos, a pessoa tem falta de sudorese, de lágrimas e micção, porque se não tem água, você vai suar como, né? Vai fazer xixi como se não tem água lá. E aí pode evoluir para casos tão graves que pode levar a falências múltiplas dos órgãos e, claro, consequentemente, com a morte. Então, pessoal, tomem muito cuidado com isso, porque esses sintomas eles podem ser tão corriqueiros que a gente acaba nem se dando conta que está desidratado, ok? E a gente precisa tomar alguns cuidados especiais também, tá? Por quê? Ela é perigosa porque o sangue fica mais grosso, então ele fica mais concentrado, e isso dificulta a nossa circulação sanguínea, né? Podendo trazer problemas para a circulação. Além disso, pode provocar cálculos renais, pode provocar insuficiência renal, facilita infecções da bexiga. E a gente pode incluir, no caso da desidratação, alguns grupos de riscos, que são o caso dos idosos e das crianças. As crianças, elas precisam de uma quantidade de água, assim, de uma concentração de água maior do que de um adulto, por exemplo. Mas elas costumam não pedir água, elas costumam estar tão empolgadas com a brincadeira, com as coisas que elas estão fazendo, assim, tão despreocupadas da vida, né, que elas não se lembram de pedir água. E os idosos, é comum que os idosos eles ficam já com a boca mais seca, eles costumam deixar de sentir sede, mas o fato de você não estar sentindo sede não significa que você não precise de água. Então é muito importante para essas populações que a gente tenha uma atenção especial. No caso, para quem cuida de idosos, para quem cuida de crianças, oferecer água constantemente. E outra população muito suscetível à desidratação são os atletas, por conta do exercício físico extenuante. Se ele não se hidratar corretamente, ele vai sofrer as consequências dessa desidratação. E pessoas que trabalham a céu aberto, com trabalho manual pesado, porque transpiram demais e precisam de uma hidratação mais atenciosa. Dá para prevenir desidratação? Claro que dá, né, pessoal? É só tomar água. Ah, mas eu não gosto de tomar água. Toma suco, toma chá, toma água saborizada, água de coco. Tem muitas opções. Os próprios alimentos bastante hidratados, como melancia, melão, alimentos que são ricos em água, podem auxiliar na sua sede, né? Tem essa história de que as pessoas precisam consumir pelo menos 2 litros de água no dia. Na verdade, isso varia muito de pessoa para pessoa. Varia com a idade, varia com a atividade física, com um monte de coisas. Então, às vezes você não precisa de 2 litros de água, às vezes você precisa de muito mais do que isso. Então, você tem que ficar atento aos sinais. Atento à sede, atento à coloração da urina e aqueles sintomas que eu falei para vocês da desidratação. Tá, Diego, mas eu não me cuidei muito bem e já estou desidratado. Como que eu trato? Bebe água, né? Se hidrate, esse é o tratamento para desidratação. Claro, vai depender da severidade, tá? A gente tem alguns casos diferenciados, vai depender, por exemplo, do que causou desidratação. Como que você pode resolver esse problema? Bebendo água, bebendo isotônicos, bebendo soro, que pode ser o soro caseiro ou soros que são industrializados. E também, dependendo dos casos, né, da severidade, é preciso fazer uma hidratação intravenosa, né, num ambiente hospitalar. E por um tempo foi muito difundido pelos meios de comunicação que as pessoas fizessem o soro caseiro em casa para poder tratar a desidratação das crianças. Tem essa colher de medida que a gente consegue pegar em postos de saúde, ou fazer em casa mesmo com uma colher rasa de café de sal, colher pequenininha de sal, tá? E pega lá uma colher de sopa bem cheia de açúcar. Então, uma colher de café rasinha de sal e uma colher de sopa de açúcar bem cheia para fazer o soro caseiro, tá? Também ajuda bastante na hidratação. Outra questão que todo mundo sempre pergunta é em relação aos produtos light e diet, né? Eles são mocinhos ou eles são vilões? Antes de tudo, a gente precisa entender que tem diferença entre produtos light e produtos diet, tá? Os produtos light são aqueles produtos que têm redução de um de seus componentes, e o produto diet é um produto que tem restrição completa de um de seus componentes. Então, como a gente pode ver aqui nesse exemplo, num alimento tradicional, a gente tem uma certa quantidade de gordura, de colesterol e de açúcares. Num produto diet, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir ou simplesmente tirar completamente um daqueles componentes por um outro componente. Então, um alimento diet, por exemplo, aqui a gente tem a gordura saturada, continua a mesma. O colesterol continua o mesmo.
só que o açúcar foi totalmente substituído por adoçante. Ou poderia ser o caso, por exemplo, do açúcar ser totalmente removido da receita. Aí a gente tem um produto diet, ou produto zero, aquele refrigerante zero açúcar. O açúcar foi completamente substituído por outras substâncias adoçantes. E um produto light é um produto em que a gente reduz um dos seus componentes. Então a gordura saturada continua igual, o colesterol continua igual, mas eu reduzi a quantidade de açúcar. Aí esse produto passa a ser chamado de light. Existem prós e existem contra. Os produtos light, diet, eles são produtos voltados para uma dieta específica e as pessoas costumam usar esses produtos na tentativa de perder peso. Eles podem ajudar na perda de peso? Eles podem ajudar, mas não são a melhor opção para isso, tá? A melhor opção para isso é fazer acompanhamento com o nutricionista, fazer atividades físicas, consumir uma alimentação equilibrada, balanceada, que contém os nutrientes essenciais para a nossa sobrevivência. Mas os produtos light diet, eles são voltados para um público específico, é um público que precisa dessa redução por motivos de manutenção da saúde, tá? Por exemplo, os diabéticos precisam consumir produtos que não contêm açúcar, mas existem prós e contras nessa situação. Apesar de atenderem dietas específicas, de ajudarem no tratamento contra o diabetes e de reduzirem as calorias dos produtos, algumas vezes, nem sempre, tá? Tem uma pegadinha, eu vou falar isso para vocês já já. Esses produtos, eles podem ter excesso de sódio, ter vários aditivos químicos que são colocados durante o seu superprocessamento industrial para que ele mantenha as mesmas características do produto original. Então, muitas vezes você, por exemplo, pega um alimento light que teve redução de açúcares, mas o fato de ter reduzido o açúcar cria a necessidade da indústria, por exemplo, de colocar mais gordura no alimento. Então, ele é menos doce, mas ele tem mais gordura. Muitas vezes existem produtos light que são mais calóricos do que os produtos normais. Então tem que ter cuidado, tem que olhar o rótulo. Não adianta, vou comprar tudo light, tudo zero, que vai dar certo. Não necessariamente. E outro fator contra, ainda não há um consenso sobre os riscos que os edulcorantes, conhecidos por nós como adoçantes, podem oferecer para a nossa saúde. Existem alguns indícios de que alguns deles em excesso podem causar prejuízos à nossa saúde, né? Inclusive algumas pessoas se relacionam com o câncer. Não é conclusivo, a gente não pode afirmar que os adoçantes causam câncer com certeza, mas se há uma dúvida, é bom a gente ter cautela até ter uma certeza, concordam comigo? O sal é o vilão da nossa cozinha. Quando eu falo de sal, eu falo principalmente do sódio. O sal que a gente mais consome é o cloreto de sódio, né? O sódio é importante para várias funções do nosso corpo. O nosso metabolismo precisa do sódio para contrações musculares, para a transmissão de impulsos nervosos, enfim, para uma série de coisas o nosso corpo, o sal é necessário. Mas ele em excesso faz mal. Nós, segundo a Organização Mundial da Saúde, nós deveríamos consumir no máximo 5 gramas de sódio por dia. O brasileiro come 12 gramas de sódio por dia. Então é mais do que o dobro do que o recomendado pela Organização Mundial de Saúde. E onde a gente encontra o sal? Em tudo, em tudo. Praticamente tudo que é industrializado tem muito sal. Então queijos industrializados, um pacotinho de macarrão instantâneo tem sozinho quase 2 gramas de sódio. Então quando você come um pacotinho de macarrão instantâneo, você já está consumindo quase metade do sódio recomendado para o dia inteiro. Aí você vai lá, por exemplo, e tempera o seu macarrão com molho de soja, com shoyu, que tem 855 miligramas de sódio. Né? E isso porque há algum tempinho atrás, ali no seu café da manhã, você comeu 2 pãezinhos franceses e cada um tinha 324 miligramas de sódio. Então vocês estão vendo como é muito fácil a gente chegar na quantidade máxima de sódio por dia? O que o excesso de sódio pode causar? Hipertensão, doenças renais, doenças cardiovasculares, retenção de líquidos e até certos tipos de câncer são relacionados com excesso de sódio. Ah, professor, mas eu uso o sal light, né? Comprei lá o sal light, estou usando o sal light agora para cozinhar. Olha, se você comprou o sal light, tudo bem, ele tem 50% a menos de sódio porque ele foi substituído por cloreto de potássio. Mas geralmente o que as pessoas fazem? Já que eu estou usando o sal light, eu vou começar a colocar mais sal na comida. Como ele salga menos a comida, a pessoa vai lá e coloca, em vez de colocar uma colher, coloca 2. Deu na mesma, porque você tá pagando mais caro lá pelo sal light, mas você está colocando a mesma quantidade de sódio na comida, porque se você continuasse colocando a mesma quantidade de antes, a comida não fica salgada, então você dobra a quantidade. Ah, mas é sal light, tá gastando dinheiro à toa. Ah, professora, porque agora eu gosto dos sais gourmet, né? Coloca agora o
o sal rosa do Himalaia, o sal negro de não sei da onde. Os sais gourmet, eles têm até alguns nutrientes a mais do que o sal de cozinha comum, tá? Então ele pode ter alguns minerais, tipo ferro lá misturado, manganês, enfim, outros minerais misturados nesse sal. Só que a quantidade desses minerais é muito pequena. Isso significa que se você adiciona a mesma quantidade de sal gourmet, o teor de sódio é praticamente o mesmo, então não muda. E o teor dos outros minerais é tão pequeno que não faz tanta diferença também. E aí, para você conseguir obter tudo que você gostaria de minerais daquele sal, você precisa colocar uma quantidade tão grande que a economia de sódio acabou não valendo de nada. Ah, tem mais minerais? Posso usar? Não é que você não pode, você pode usar, mas o teor de sódio é muito parecido, então a diferença para a sua saúde vai ser mínima, tá? Não usem os sais gourmet como uma desculpa para comer mais sal, porque não vai funcionar. E outra questão é que o sal refinado, ele pela legislação, ele já vem iodado, né? É uma forma de evitar o bócio, né? Que é a falta de iodo na alimentação que causa hipotiroidismo. Então você precisa comer o sal iodado porque é uma forma de você obter o iodo necessário todos os dias. Se você come sal, por exemplo, alguns tipos de sais gourmet, como eles não vêm da mesma origem, eles não têm necessidade, por exemplo, de ter o iodo adicionado. E se não tem o iodo adicionado, você acaba consumindo o sal sem o iodo, pode faltar iodo, isso pode desencadear também alguns problemas de saúde. Então, tomem cuidado com o sal. Fibras alimentares. As fibras alimentares são as nossas faxineiras do bem, pessoal. Elas vão ajudar o funcionamento do nosso sistema digestório, apesar de nós não conseguirmos digerir as fibras alimentares. É isso mesmo, as partes dos alimentos vegetais que nós não conseguimos digerir porque são ricos em celulose e nós, animais, não conseguimos digerir a celulose, elas acabam funcionando como fibras. As fibras, a gente tem elas de dois tipos, as fibras insolúveis e as fibras solúveis. Elas vão ter funções complementares e muito importantes. As fibras insolúveis nós vamos encontrar em folhas, em frutos, em cereais integrais, inclusive na pipoca, aquela casquinha da pipoca é uma opção interessante para lanche, desde que a gente não enche a pipoca de sal nem de açúcar, ok? A vantagem das fibras insolúveis é que elas retêm água e elas funcionam como se fosse uma vassourinha no nosso intestino. Conforme elas vão passando pelo nosso intestino, durante a nossa digestão, elas vão varrendo, elas vão levando com elas algumas substâncias, favorecendo, aumentando o volume do nosso bolo fecal e favorecendo o funcionamento do nosso peristaltismo, favorecendo a eliminação das nossas fezes. Então, apesar da gente não conseguir digerir essas fibras, elas ajudam o funcionamento do nosso intestino. E é por isso que a nossa alimentação deve ser rica em fibras. Já as fibras solúveis são encontradas em leguminosas, em feijão, em vagem, entre outros. E qual é a vantagem das fibras solúveis? É que quando elas acabam ali se dissolvendo na água, se misturando na água, elas vão formar uma espécie de um gel viscoso. Enquanto as insolúveis vão passando a vassourinha no nosso intestino, as fibras solúveis vão passando o pano de chão úmido depois, sabe? Quando você passa a vassoura e fica aquele restinho de poeira, só com o pano molhado que você consegue tirar, é mais ou menos isso. Então, ela forma uma espécie de geleia, sabe? A amoeba. E aquela sujeirinha que as fibras insolúveis não conseguiram levar, as fibras solúveis vão grudando elas e vão levando, também ajudando a limpar o nosso tubo digestório. Outra vantagem é que, além delas conseguirem reter água, elas também retêm carboidratos e lipídios. Elas absorvem esses carboidratos, esses lipídios e deixam eles indisponíveis para absorção. Então vai embora junto com as fezes. Com isso, o consumo de fibras solúveis pode ajudar em muito a dietas de pessoas que têm diabetes, pela diminuição da absorção de açúcares, e também contra a obesidade, porque também diminui a absorção de gorduras. Gordura trans, gorduras que são transformadas, são as gorduras hidrogenadas, que são muito presentes nos alimentos industrializados, porque elas ajudam a dar consistência, sabor a esses produtos. Como é feita, então, essa transformação da gordura? Então, a gente pega óleos vegetais, que são ricos em ácidos graxos insaturados, e através de um processo industrial, a gente faz a hidrogenização desses ácidos graxos. A gente transforma o ácido graxo, que é insaturado, em ácidos graxos saturados. E o perigo das gorduras saturadas é que são elas que se acumulam nos nossos vasos sanguíneos, que podem trazer
problemas cardíacos. Então, por exemplo, aqui a gente tem coração e a gente tem uma artéria coronária desse coração parcialmente obstruída por acúmulo de gorduras saturadas. Mas se isso faz mal para a saúde, por que a indústria coloca isso nos alimentos? Porque isso aumenta o tempo de prateleira dos produtos, melhora a aparência, melhora a consistência. A legislação brasileira diz que se a quantidade de gordura trans for abaixo de 0,2 gramas por porção, o fabricante não é obrigado a informar isso no rótulo. Ele é considerado como se não tivesse gordura. Mas aí, a gente pode consumir no máximo 2 gramas de gordura trans por dia. Na verdade, o ideal é evitar completamente a gordura trans, né? Porque ela não tem uma função biológica pra gente. O nosso corpo não sabe muito o que fazer com a gordura trans durante a nossa digestão. Aí você pega um pacote de bolacha, por exemplo, a porção do pacote de biscoito, bolacha recheada, vai ter lá entre 2 ou 3 biscoitos. Aí naqueles 2 ou 3 biscoitos pode não ter 0,2 gramas de gordura trans, mas se você come o pacote inteiro, aí já viu, né, o que vai dar. Então, onde a gente encontra a gordura trans? A gente encontra a própria gordura vegetal hidrogenada, que é utilizada em várias coisas na produção industrial, margarina, frituras, pães, bolachas, pipocas, sorvete, todos esses produtos que são gostosos têm gordura trans. Colesterol. Pessoal, o professor aqui tem um caso familiar de colesterol. O meu organismo produz colesterol demais e por mais que eu faça dieta e faça atividades físicas diariamente, os níveis de colesterol não diminuem. Por quê? O colesterol ele não é obtido só da nossa alimentação, mas também é produzido pelo próprio fígado. E ele tem várias funções importantes para o nosso organismo. Então, o nosso fígado produz colesterol, nós obtemos colesterol a partir da nossa alimentação, ele cai na nossa corrente sanguínea e é distribuído no nosso corpo. Ele pode ir lá fazer parte das nossas membranas celulares, garantindo ali uma maior estabilidade dessas membranas, e ele também pode ser matéria-prima para formar alguns hormônios importantes, como é o caso dos hormônios sexuais. Então ele tem função no nosso organismo. A gente tem que tomar cuidado com o excesso. Agora tem um segredo para te contar. Você ouviu a sua vida inteira que existe um colesterol bom e um colesterol ruim. Isso não é verdade. O colesterol é sempre o mesmo. A gente popularizou o nome de colesterol bom e colesterol ruim de acordo com o tipo de proteína com a qual esse colesterol está ligado. Então nós temos esses dois tipos de proteínas que são proteínas transportadoras do colesterol. A HDL, que é uma proteína de alta densidade, e LDL, que é uma proteína de baixa densidade. Elas têm funções inversas, tá? E por isso que uma foi conhecida como colesterol bom e colesterol ruim. Então assim que o colesterol entra na sua corrente sanguínea, ele vai se ligar a uma dessas proteínas. Se ele se liga a HDL, conhecida como bom colesterol, então colesterol com HDL a gente chama de bom colesterol, mas isso é popular. O colesterol é sempre o mesmo, o que muda é só a proteína, ok? O que a HDL faz? Ela leva o colesterol dos seus vasos sanguíneos para o fígado, onde ele vai ser metabolizado. Tanto é que a gente usa esses restos do metabolismo do colesterol para ajudar a produzir a bile. Então tem função. Só que a proteína LDL, ela faz o contrário. Ela devolve, ela mantém o colesterol na corrente sanguínea. Então aquele trabalho de limpeza que a HDL faz, a LDL desfaz. E por isso ela é conhecida como mau colesterol. E quando a gente tem baixo HDL e alto LDL, o que acontece? A gente está tirando menos colesterol do que deixando nos vasos sanguíneos. Aí o colesterol se acumula nos nossos vasos. Quando o colesterol se acumula nos nossos vasos, a gente pode formar placas que são chamadas de ateromas. Isso pode levar à aterosclerose. Às vezes essas placas elas acabam até se calcificando e elas obstruem a passagem do vaso sanguíneo. Se é uma obstrução parcial, o sangue ainda consegue passar por aqui, ainda com mais dificuldade. Mas às vezes pode gerar até uma obstrução total do vaso sanguíneo. Se essa obstrução acontece numa coronária, por exemplo, é um fator desencadeante de infarto do miocárdio, né? Pode paralisar o seu coração, e a pessoa pode morrer por conta disso. Então tomem cuidado com o excesso de colesterol, embora ele seja importante. Obesidade, pessoal. Obesidade também é um caso sério pra gente, né? Porque é uma doença que é multifatorial. O que significa dizer que uma doença é multifatorial? Que ela pode ter várias possíveis origens. Pessoas obesas são muitas vezes, de uma maneira errada, julgadas por serem preguiçosas, por comerem além da quantidade que deveriam. A pessoa às vezes fala, a pessoa é obesa porque quer, e nem sempre é assim não, pessoal.
muitas pessoas têm problemas de saúde que acabam levando à obesidade. Por exemplo, uma pessoa que tem hipotireoidismo, o metabolismo dela é mais lento e não consegue metabolizar toda a gordura e acaba acumulando muita gordura. Então não é uma condição de escolha, né? Então tem muitos casos também de obesidade que tem características genéticas. Então tem vários fatores, né, comportamentais, genéticos, hormonais que podem desencadear a obesidade. Uma pessoa é considerada obesa quando mais de 20% da sua massa corporal é composta por tecido adiposo. E por que a obesidade ela é perigosa? Porque ela pode trazer sérios danos à nossa saúde. Ela pode aumentar a pressão arterial, ela é um fator que pode desencadear o surgimento do diabetes, ela pode trazer riscos para a saúde do coração, entupimento de artérias, o que pode levar ao infarto, insuficiência cardíaca, insuficiência respiratória, apneia do sono e até alguns tipos de câncer têm sido relacionados à obesidade. Então, é um problema de saúde pública e com a mudança de estilo de vida que a gente tem tido, de mais sedentarismo e o maior consumo de alimentos industrializados, a obesidade tem se tornado uma coisa preocupante, né, para o país e para o mundo como um todo. E a gente tem até alguns hormônios que estão relacionados com a obesidade. Tem um hormônio chamado leptina, que ele é produzido pelo tecido adiposo. E a função desse hormônio é diminuir a sensação de fome. Quando a pessoa tem uma grande quantidade de tecido adiposo, esse tecido adiposo produz a leptina e ela é reconhecida por receptores específicos para ela lá no hipotálamo. Acontece que nem todas as pessoas têm esses receptores específicos. E se falta o receptor específico da leptina, não vai adiantar. Percebam mais uma vez a tentativa de controle do nosso corpo. Se tem tecido adiposo demais, é porque a pessoa já está com um acúmulo de gordura no corpo. Esse acúmulo de gordura, esse tecido adiposo, produz a leptina e diminui a sensação de apetite. Então a pessoa vai comer menos e a gordura do corpo vai diminuir. Os outros hormônios relacionados a obesidade são a grelina e o GLP-1. A grelina é produzida pelo estômago e o GLP-1 é produzida pelo duodeno. O que acontece no estômago? Depois de um tempo que o nosso estômago está vazio, ele acaba sendo estimulado por essa ausência de alimento a produzir o hormônio grelina. E os níveis de grelina aumentam muito cerca de 2 horas antes da nossa próxima refeição. E aí isso vai começar a desencadear a nossa sensação de fome. Pessoas que produzem grelina demais podem ter uma sensação de fome exacerbada, né? E aí elas acabam consumindo demais também. Mais numa tentativa de voltar ao equilíbrio, quando o alimento sai do estômago e chega no intestino delgado, o duodeno produz o GLP-1, responsável por inibir a sensação de fome, fazendo com que a pessoa pare de comer. Uma pessoa que tem carência na produção do GLP-1 não tem a saciedade, então ela continua comendo mesmo tendo o estômago cheio, o sistema digestório já está repleto de alimento para ela digerir, ela continua consumindo porque a fome dela não passa, ou porque ela está produzindo grelina demais, ou porque ela está produzindo GLP de menos. E isso pode levar também à obesidade, então o desequilíbrio entre a ação desses hormônios. Viram como nem sempre é culpa da pessoa que está obesa? Então, pessoal, a leptina ela vai atuar na prevenção contra a obesidade em longo prazo. Precisa que o corpo tenha uma grande quantidade de massa de gordura para que ela possa ser produzida, para ser reconhecida lá no hipotálamo. Já o caso da grelina e do estômago são controladores de curto prazo. É naquele momento em que a alimentação está acontecendo é que eles vão atuar. Doença celíaca, também conhecida como intolerância ao glúten. Muitas pessoas, virou moda agora que pessoas querem parar de comer coisas que contêm glúten. O glúten é uma proteína presente geralmente em produtos de origem vegetal, como a gente já come, por exemplo, farelos, pães, aveia, cevada, etc. E como toda proteína, ele pode ser digerido, pode ser utilizado pelo nosso corpo. Mas algumas pessoas têm uma doença que é uma doença autoimune, que na presença do glúten acabam destruindo a parede do próprio intestino. Então o intestino vai acabar ficando atrofiado. Para essas pessoas, o glúten é prejudicial. Mas para as outras pessoas que não têm intolerância ao glúten, problema nenhum. Agora, para as pessoas que têm a intolerância ao glúten, o que o glúten pode fazer no corpo delas? A atrofia das vilosidades intestinais dele faz com que as vilosidades presentes no intestino elas sejam removidas. E aí a pessoa vai ficar com o intestino assim, atrofiado. Lembra que essas velocidades serviam para que o alimento passasse ali mais devagar, aumentasse a superfície de absorção para que ela pudesse absorver os nutrientes do alimento?
Sem essas vilosidades, o alimento passa por ali muito rápido. Então a pessoa absorve menos os nutrientes, além de poder causar inflamações, vai causar diarreia intensa, emagrecimento, desnutrição, anemia pela falta de ferro, atraso na puberdade, até câncer no intestino pode causar. Então, fique atento. Se ao consumir produtos ricos em glúten, você tem alguma dessas reações, diarreia, aquela sensação de estufamento, dores intestinais, cólicas, você de repente pode ser uma pessoa que tem intolerância ao glúten. Aí seria necessário você procurar um médico para ver se está tudo bem com você. Nutrição proteica e desnutrição. A gente precisa das proteínas porque elas fazem parte da estrutura do nosso corpo. E quando a gente não consome proteínas, os aminoácidos não são absorvidos para que a gente possa formar novas proteínas. Uma dieta balanceada é aquela dieta que tem todos os aminoácidos essenciais, mas nem sempre a gente consegue consumir alimentação balanceada. A principal fonte das nossas proteínas são os produtos de origem animal. Carnes, ovos, leite, queijos, laticínios em geral. Essas proteínas têm alto valor nutricional e fácil digestibilidade. Então, a gente consegue retirar bastante aminoácido dessas proteínas. E na falta dessas proteínas, a gente pode ter algumas doenças. Tem uma doença que é conhecida como doença do desmame. O que acontece? Quando a criança para de mamar, a principal fonte de nutrientes dela era o leite materno, que tinha tudo que ela precisava. Quando ela para de mamar, ela acaba substituindo essa dieta balanceada por uma dieta rica em carboidratos, onde falta proteína. Então, faltando proteína, essa pessoa vai ter fraqueza muscular, pode trazer distúrbios neurológicos e uma série de consequências pela falta da proteína. Já os produtos vegetais, eles são mais ricos em carboidratos e menos ricos em proteínas. E além de ter menos proteínas, essas proteínas têm difícil digestibilidade. Mas os vegetais têm outros nutrientes que são importantes, como as vitaminas, as fibras, sais minerais e etc. Mesmo tendo poucas proteínas, por que é importante a gente ingerir os vegetais? Porque se a gente tiver bastante aminoácido no nosso organismo, mas não tiver carboidratos, não tiver lipídios, o nosso organismo vai começar a utilizar os próprios aminoácidos como combustível para a produção de energia. E aí a gente vai ter um problema também. Então, por isso que é bom combinar as duas coisas. Alimentos ricos em proteínas e alimentos que possuem carboidratos e lipídios também. Inclusive, algumas vitaminas, elas são lipossolúveis, então elas só são encontradas em alimentos ricos em gorduras. A gente não pode abolir completamente os lipídios da nossa alimentação, a gente só tem que controlar a nossa alimentação. Outra coisa que não dá para a gente deixar de falar é sobre os distúrbios alimentares, que é quando o espelho se torna o seu inimigo. A gente vive num ambiente de muita pressão, de estética e padrão de beleza, e algumas pessoas acabam levando isso tão a sério que são cometidas por essas doenças que são responsáveis por 10% das mortes por problemas psiquiátricos no mundo. Na anorexia, a pessoa muitas vezes ela está num corpo magérrimo, mas ela se olha no espelho e continua se enxergando como uma pessoa gorda. Então ela para de comer. A anorexia é quando a pessoa para de se alimentar. E quando ela para de se alimentar, o corpo começa a se consumir para conseguir os nutrientes para ele continuar existindo, para produzir energia para funcionar. Então essas pessoas acabam com o estoque de carboidratos, acabam com o estoque de lipídios e começam a consumir os próprios músculos, as próprias proteínas para poder existir. No final das contas, a pessoa acaba tendo uma desfiguração completa do corpo por conta do consumo da própria musculatura, enfim, trazendo diversas consequências para a saúde. No caso da bulimia nervosa, a pessoa geralmente ela alterna um ciclo de consumo compulsivo de comida e ela se sente culpada e ela força o vômito para poder eliminar aquele alimento porque ela tem medo de engordar e tudo mais. Um dos vários problemas causados pela bulimia nervosa é a corrosão e a destruição do esmalte dentário por conta do ácido clorídrico constantemente passando pela boca. E a gente também tem a vigorexia, que é aquela pessoa que está super forte, cheia de músculos, mas ela se olha no espelho e continua se enxergando o frango de academia. Muitas vezes essas pessoas acabam optando pelo uso de esteroides anabolizantes, muitas vezes sem acompanhamento médico, indicado por amigos ou por profissionais duvidosos, para poder desenvolver essa massa muscular. Mas o uso de anabolizantes pode trazer vários riscos para a saúde, o mais grave deles, o desenvolvimento de câncer no fígado. É preciso tomar cuidado com os anabolizantes
e ficar atento para o seu comportamento. Quer uma dica valiosa? Ame-se, ame você, ame o seu corpo é lindo, cuide da sua saúde sim, cuide da sua alimentação, cuide das suas atividades físicas, busque um corpo bacana, mas ame você da forma como você é, porque você é importante pra gente, ok? E agora, pessoal, a gente está acabando essa aula, a gente vai terminar falando sobre os rótulos, né? É seu direito saber tudo que você está consumindo. Exija esse direito, exija que a indústria cumpra com esse direito. Quando a gente olha para um rótulo, o que você precisa ter atenção, pessoal? O rótulo geralmente vem com a quantidade de calorias presentes no alimento por uma porção. Tomem cuidado com isso, porque o rótulo não diz respeito ao produto inteiro, ele diz respeito a uma parte daquele produto. Então, por exemplo, uma colher de sopa, 3 biscoitos da unidade, né? Não é o pacote todo. Fica de olho na porção. Porque muitas vezes você pensa, só tem... se eu pego um pacote inteiro de bolacha recheada, só tem 8 gramas de carboidratos, 3% do dia, eu vou comer tudo. Não, mas isso pode ser em 2, 3 biscoitos recheados. Então, toma cuidado com isso. Presta atenção na porção. E aí ele vai trazer os valores energéticos, o que tem, né, quanto de calorias tem ou quilocalorias possui nesse alimento, qual porcentagem esses alimentos trazem desses nutrientes. Fiquem de olho também na gordura trans, né, que muitas vezes vem lá como 0, mas é porque ele não está sendo contabilizado porque não atingiu o mínimo. Não significa que não tem, significa que não atingiu o mínimo para ser considerado como um nutriente presente naquele alimento. Toda vez que você for ler um rótulo, presta atenção nos ingredientes, na ordem dos ingredientes, porque eles devem ser colocados na ordem daquele que tem mais para aquele que tem menos. Então, se aparece lá na lista de ingredientes, primeiro que aparece é açúcar, significa que o principal componente desse alimento que você está consumindo é o açúcar, seguido pelo cacau, seguido pelo sal, seguido pela farinha de trigo integral. 3 itens que você tem que prestar bastante atenção nos alimentos industrializados. Sódio, quanto de sódio você está consumindo? E olha na porção. Fibras, se existem fibras nesse alimento, como vocês já sabem, elas são muito importantes. E na quantidade de gordura trans, que a gente tem que evitar ao máximo o consumo. E para quem gosta de contar as calorias, é bom que a gente esteja atento às calorias, mas pessoal, não vamos ficar reféns das calorias, porque no pacote do alimento, ele descreve todas as calorias presentes no alimento, mas alguma parte daquele alimento a gente às vezes não digere, a gente não absorve, ele vai embora junto com as fezes. É bom a gente ficar de olho, mas a gente também não precisa ficar refém da contagem de calorias, tá? Porque às vezes, por exemplo, você pegar um alimento integral, ele pode ter mais calorias do que um alimento que não é integral. Mas por quê? Porque as fibras presentes naquele alimento são contabilizadas também para formar o cálculo de calorias. E no outro, como não tem fibras, ele vai ter menos calorias porque as fibras não entram naquela conta. Isso não significa que aquele alimento que não tenha fibras é mais saudável do que o alimento que tenha fibras. Bom, as calorias elas são medidas em quilocalorias, na verdade. A gente popularizou o nome de calorias, mas toda vez que você olhar no rótulo vai vir lá como quilocalorias. E ela mede a energia presente naqueles alimentos. E a quantidade de calorias necessárias para uma pessoa varia de acordo com a idade, com o peso, com atividade física, com sedentarismo. Então são vários fatores que você precisa considerar. E a melhor opção é você chamar um nutricionista para fazer isso para você. As calorias, quando elas estão em excesso, o nosso corpo transforma ela num estoque e vai ser estocado na forma de gordura. A gente tem aqui uma medida, né, que é o IMC, que faz uma relação entre o seu peso e a sua altura para saber se você tem uma quantidade de gordura acima do desejado. Então aqui tem uma tabelinha e você consegue pela tabelinha acompanhar a relação do seu peso. Mas, mais uma vez, cuidado. Pessoas, por exemplo, que têm quase nada de gordura no corpo, né? Tem lá seus 10% de gordura no corpo, 8%, tem muita massa muscular, muitas vezes esse músculo também pesa. Então quando ela faz o seu peso dividido lá pelo quadrado da altura, ela vai ter um IMC alto. Não significa que ela é uma pessoa obesa. Ela pode ter lá uma pessoa que está com IMC entre 25 e 30 ou de 30 a 35, ela não está acima do peso nem está obesa. Ela simplesmente tem muito peso de massa muscular. Então, o IMC não deve ser utilizado como o único fator para analisar a qualidade de vida e a composição corporal de uma pessoa. E aqui tem uma tabelinha que mostra, só assim por curiosidade, alguns exemplos de alguns alimentos. Então, por exemplo, quando você vai lá e come um hambúrguer com queijo, né, ele tem 470 quilocalorias.
você precisaria ficar 6 horas e 30 minutos em repouso para poder queimar as calorias desse hambúrguer. Mas, se você resolver queimar a caloria do hambúrguer andando, você consegue fazer a mesma coisa em 82 minutos. Jogando tênis, em 61 minutos. Correndo, em 32 minutos. Então, dependendo da atividade física que você escolhe fazer, você consegue queimar essas calorias dos alimentos que você consome mais rápido ou mais lento. Então, aí fica aí mais alguns exemplos, como o caso do sorvete, da pizza e da maçã. Olha a diferença da maçã. Quando você come uma maçã que contém 70 quilocalorias, 58 minutos em repouso são suficientes para você queimar as calorias da maçã. Se você come uma maçã e vai correr, em 5 minutos correndo você já queimou as calorias da maçã. Então é isso, pessoal. Dá para a gente escolher bem a alimentação, é importante para manter a nossa saúde, mas a gente tem que amar o nosso corpo como ele é, entender entender o nosso corpo e ser responsável, simplesmente ser responsável com a alimentação, com a atividade física. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula sobre o sistema digestório, dessas 3 aulas sobre o sistema digestório. Se você não assistiu a primeira e a segunda, vai lá assistir. Se você gostou, dá o seu like, se inscreve no nosso canal para receber as nossas próximas aulas e, por enquanto, mais um desafio cumprido, ok? Vejo vocês na próxima!